Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome, por tua bendita e santa misericórdia, clamamos, Senhor, a tua presença santa nesta casa de amor e que possas acolher, Senhor, encarnados e desencarnados que de onde vierem, como vierem, Senhor, e que possamos encontrar a tua paz, o conforto para nossas almas cansadas das lutas diárias da matéria e também, Senhor, os espíritos que vêm comungar, Senhor, desta sublime energia do teu amor. Alguns em estados deploráveis de fragilidades psíquicas, outros com dificuldade de aceitar as leis naturais do desencarne, Senhor. Assim, meu amado Jesus, rogamos as bênçãos para todas as necessidades e fragilidades. Ajude-nos, Senhor, a compreender, entender e praticar os teus ensinamentos, fazendo assim Cristo Jesus, o abrandamento de nossas almas e o distanciamento dos sofrimentos que nos assolam por escolhas errôneas ou por rebeldias espirituais que ainda, Senhor, temos muito forte em nossa alma. Rogamos, amado Jesus, que abençoe os trabalhadores desta casa espírita, servos dos teus servos, aprendizes do Evangelho, possam, Senhor Jesus Cristo, espelhar a tua imagem em todas as atividades que participarem, Senhor, sendo reflexo vivo da tua vontade. Rogamos, Senhor, que abençoe os lares aqui representados, as famílias, os familiares, e também, Senhor, aqueles que intitulam-se algozes, inimigos, sejam do plano físico, ou seja mesmo do plano espiritual, Senhor, que mesmo sem ter as condições de vê-los, sentimos as interferências, influências, de formas que nos fragiliza, Senhor, o corpo e dificulta o raciocínio lógico. A estes rogamos, Senhor, tuas bênçãos, e se mal já fizemos, a oportunidade de reparar, e se já nos foi feito, a de perdoar, e assim harmonizarmos, Senhor, com todos, e caminharmos na tua direção com fé, amor e caridade. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir, e que este alimento, além de saciar o corpo físico, possa alimentar nossa alma, concedendo-nos, Senhor, as energias necessárias. Abençoe todos aqueles que de alguma forma participaram para que este alimento chegasse até a nós. Clamamos-te, amado, derrame tuas bênçãos sagradas neste caderno de oração, e em todos os nomes que aqui encontram-se, onde estiverem, recebam a visita sublime dos benfeitores amigos e dos anjos. Fortalecidos, possam, Senhor Jesus Cristo, buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Jesus,
Estenda tuas mãos nesse instante e permita, Cristo, que os espíritos amigos, conhecedores da medicina da natureza, possam extrair das ervas medicamentosas os princípios curadores e acasalar com tuas energias sagradas e na individualidade de cada um transformar de simples água em remédio, Senhor, fluídico, em bálsamo, em lenitivo, que abranda, que possa, Senhor Jesus Cristo, fortalecer o corpo físico, mas acima de tudo, curar as enfermidades espirituais. Fonte de todos os males e causa, Senhor. Ó, amigo amado Jesus, e assim de simples água transforma-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos também, Senhor, que tuas bênçãos sagradas sejam sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mau erro, lá esteja a tua presença iluminada de amor. Aos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos, credos, diferentes e diversos do nosso, amado Jesus, estendei tuas bênçãos. E que um dia possamos nos unir sobre a prática da caridade e na vivência da fraternidade como uma verdadeira família espiritual. Abençoai nosso país querido, nossos governantes sérios, iluminai esta nação, Senhor, que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, e que tuas bênçãos sagradas se estendam sobre toda a humanidade, e que possa haver a paz nos corações. E assim, meigo Jesus, esteja em nós, sobre a luz do amor e na compreensão do teu Evangelho. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Templo fraterno de luz, aonde buscamos, em nome de Jesus Cristo, nós nos encontrarmos nessa grandiosa dádiva que se chama reencarnação. Temos muita dificuldade de entender que já tivemos outras vidas, que teremos outras, que somos frutos de nossas escolhas e que estamos num momento tão delicado da existência planetária. Olha, a Terra já passou por grandes mudanças desde sua criação. Mudanças que não se opera de um dia por outro, não é um estalar de dedos, mas hoje, nesta encarnação, nós somos privilegiados para ver, sentir e fazer parte dessa transição. Modificou-se quando Abraão começou lá a primeira escalada para chegarmos no conhecimento que temos hoje. Transformou-se quando Moisés recebeu o decálogo sagrado no Monte Sinai e unificou a crença de politeísmo a um Deus único. Transformou-se quando Jesus Cristo desceu à terra e concedeu à humanidade a divisão das eras, antes de Cristo e depois dele. Veio Maomé, 600 anos depois, deixando ali a continuidade dos ensinamentos de Cristo, mas se perdeu na materialidade, deturpou-se. Veio Francisco de Assis, 600 anos depois, em 1200, deixando uma lucidez grandiosa do que é riqueza, quando ele abraçou a mãe pobreza.
dizendo que era o homem mais rico do mundo e não tinha nenhum lugar para encostar seu corpo. Assim é exemplo de Jesus Cristo. Abalou os potentados de Roma, que tiveram que trabalhar por séculos para modificar a pureza de Francisco de Assis, que reviveu Jesus Cristo. Veio Martim Lutero, que fez uma grande divisão, fazendo compreender a verdade dos primeiros ensinamentos cristãos, resgatando as palavras de Jesus em pureza e simplicidade. Trabalharam arduamente para apagar aquela vivência de Martim Lutero. Mas aí veio, nessa escalada, que nós poderíamos olhar para trás e nessas pequenas palavras de hoje, caminhamos por 4.000 anos. 4.000 anos. Nesses poucos minutos de palavras, veio o Espiritismo cristão, dizendo para nós que agora não tem mais solução, porque nós chegamos na maturidade da compreensão. Nós já sabemos discernir, nós já sabemos a memória emocional, nós já temos compreensão, tecnologia, nós já temos as escrituras sagradas e os exemplos de bem e de mal, já compreendemos todos os ensinamentos. Ah, despreza-se quem quer desprezar, mas não pode mais negar a luz da verdade. A ciência, desbravando o microcosmo, já compreendeu que nas partículas de um elétron está armazenada a memória através daquilo que se chama energia. A ciência já compreende que a célula, ela nasce, cresce, expande, morre e renasce, mostrando para nós como é o princípio da reencarnação. A ciência já diz, a neurociência e as suas derivações já mostram que a força do pensamento é que constrói o nosso caminho. Somos aquilo que pensamos. Nada de novo, apenas repetindo tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Tudo aquilo que Moisés falou, tudo aquilo que Abraão também exemplificou. Misturou, inventou, modificou religiões, credos, crenças, formas, mas estes eram aqueles que apenas queriam julgar com suas opiniões passageiras, interesseiras e momentâneas. Hoje já sabemos, tem uma cientista molecular na Inglaterra que disse que descobriu a cura de qualquer tipo de câncer. Quando fala como? A bioenergia. Bioenergia, como? A energia ectoplasmática descobriu. Mas Mesmer já não trabalhou isso há 200 anos atrás? Curava? Compreende? Modifica-se os nomes para dar um status de evolução ou de descoberta, mas nada diferente daquilo que Jesus Cristo fazia através de uma única palavra, de uma imposição de mão, de um cuspe na mão com barro e fazendo um cego voltar a enxergar, um sopro, um toque, uma energia poderosa através da palavra, sai dele! Ali, o espírito maligno não tinha força
e o obsedado voltava à vida normal, mostrando para nós tudo que poderíamos transformar numa grandiosa lição e personalidade de vida. Mas vem uma das coisas mais difíceis e que hoje está extremamente na moda, que chama julgar. Passamos a julgar, criando válvulas de escapes para as verdades, acreditando que nós poderíamos mudar a lei única do universo, que chama-se lei de igualdade, lei de causa e efeito. Não tem como modificar. Nós poderemos julgar religião, religiosos, palavras de Cristo, ensinamentos de Moisés, histórias, vivências, julgar Francisco de Assis, julgar Martim Lutero, julgar os médios do Espiritismo redivivo, que é o cristianismo renascente, mas nós não poderemos julgar as leis de Deus sem ocasionar a nós prejuízos terríveis, porque assim nós afastamos da energia do Criador. Jesus Cristo combateu de forma veementemente, poderosamente, rigorosamente, aquilo que se chama julgamento. E expressa-se nessa passagem que ele diz, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não julgueis para não serdes julgados, pois sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. E aplicar-se-á a vós, na mesma medida, aquilo que aplicastes contra eles. Por quê? Porque aplica-se a nós a mesma medida que nós aplicamos aos outros quando os julgamos. Porque o julgamento é uma decretação do pensamento e que ele está armazenado em nossa memória existencial, sentimental e espiritual. Então, quando julgamos, quando olhamos uma pessoa e a julgamos, proferimos uma sentença contra nós mesmos. Quando eu era menino, eu escutava muitos adultos dizer assim, olha, não fala mal dos defeitos dos outros, porque senão você vai ter um filho igual. Você já viu muito isso, né? Não fala mal da mulher do outro, senão você vai casar com uma mulher igualzinha a ela. Aí isso era bom, porque a gente segurava o campo da palavra, né? Mas hoje existe uma moda de olhar para a pessoa e dizer, eu vou ler a alma dessa pessoa. E aí está, às vezes eu vejo aí, né, nessas pequenas mensagens, técnicas para ler o outro, né? Se olha para cima pensando vai mentir, se olha para baixo vai não sei o quê, se olha para o lado é aquilo, não é? Interessante isso, compreende? E eu fico imaginando, se alguém conversar com a minha pequena Alice, né? Minha netinha, vai ficar louco, porque ela é cheia de trejeitos, que eu acho fantástico, a coisa mais linda do mundo, né? Vai ficar doido, porque aí não vai entender qual que são os trejeitos que ela está fazendo, a menina de 5 anos de idade. Sabe? Inventando técnicas. E aí aquele que faz pode muito bem manipular o seu interlocutor, né? Peraí, vou fazer ele achar que eu estou mentindo. Aí ela está mentindo. Agora eu vou fazer achar que eu estou pensando. Fazendo a manipulação nas opiniões do próximo. Nada disso dá certo, viu, gente? Né? Nada disso dá certo. São julgamentos. São julgamentos através de uma soma matemática, de uma proporção matemática.
Então, quando disse aqui Jesus Cristo que seremos julgados de acordo com o que nós julgamos, é porque nosso sentimento e pensamento decreta ao outro um processo energético que nós temos ainda. Compreende? A espiritualidade, isso não é meu. Não se ofenda se depois a palavra ou me ofenda, me julgar, né? Diz assim que tudo que incomoda nos outros é que tem em nós. Você se incomoda com muita coisa dos outros? Então você já sabe, né? Você incomoda, fica intolerante, então imagina. A quantidade de coisas ainda tem que ser trabalhada dentro de você. Compreende isso? Olha a quantidade de coisas. Quando nós reparamos, não pode reparar os erros dos outros, sim, devemos reparar. Porque nós, para poder compreender e aceitar a luz, nós temos que fechar os olhos para ver as trevas. Para saber o que é quente, frio e morno, nós temos que tocar. Então nós não podemos reparar os defeitos e erros dos outros? Sim. Podemos falar? Depende. Se for para ajudar e educar, isso é amor no coração. Se for para denegrir, machucar, divulgar, ou mesmo para esconder os nossos, porque essa prática é a que mais se usa, vamos falar do mal dos outros para que os outros não vejam os nossos males, não é? Compreende? Tem um ditado antigo que diz assim, olha, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais Pedro do que Paulo. Entendeu aí? Se eu falo mal do Joêmio, vocês vão conhecer mais a mim do que ele. Está entendendo? Isso chama-se julgamento e ser julgado. Jesus ainda conta essa passagem extraordinária. Então os escribas e os fariseus levaram-lhe uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus, mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Moisés nos ordena na lei apedrejar as adúlteras. Qual é, portanto, vossa opinião a respeito disso? Veja só, eles diziam isso querendo tentá-lo, a fim de ter do que acusá-lo. Compreendendo aí a malícia, a maldade, a hipocrisia. A grande parte do mundo hoje fala, vou ler a alma do outro para ter um poder sobre o outro. Para ter o outro na mão, esquecendo que é ele que está ficando aprisionado. Porque a partir do momento que ele quer ter poder sobre alguém, ele que é aprisionado sobre aquele poder que ele acredita e acha que tem. Ele pode, ilusoriamente, acreditar que por um período ele tem ali o domínio sobre a vontade das pessoas. Agora, quando nós dominamos a vontade de alguém, manipulando ou usando as fraquezas, porque lemos a alma dela, isso chama o quê? Em grosso modo falando, sabe o nome disso? Vou dizer, magia, macumba. Macumba, magia, elas são de vários aspectos, não é só aquela que você vai para a encruzilhada, ou fecha num cômodo chamado cafua, e ali manipula os elementos em um ogridar? Não. Ou acende uma vela preta, uma de cor, ou isso ou aquilo? Não. Sacrifica alguns animais? Não. Faz-se alguns rituais? Não. Isso é magia negra, perversa. Mas existe a magia do pensamento. A magia é usar o elemento da energia para modificar a outra pessoa, pegando na debilidade da pessoa e fazendo que ela faça aquilo que você tem vontade. E aquele que faz isso, o que ocorre com ele então? Ele se aprisiona naquele mesmo aspecto que ele quer usar e aprisionar ao outro. Por isso Jesus disse, olha, fazer ao próximo tudo aquilo que você quer para você mesmo. Você quer ser aprisionado? Você quer ser machucado? E vai, com toda certeza. Porque a lei de retorno é inevitável. E que essa energia que existe no universo, única, que é a energia de Deus,
se nós a condensamos para outros aspectos de vontade materializada, nós estamos distanciando dela. E nós aprisionamos na outra. Então, quando chegaram a Jesus, olha aqui, eles queriam fazer que ele julgasse. Para quê? Para aprisioná-lo, para acusá-lo, para denegrir, para prender, para ter motivo para atacá-lo. Está compreendendo isso? Nós estamos vendo isso acontecer no mundo inteiro, inversão de valores. Isso são um julgamento que querem impor na humanidade, na sociedade, de goela abaixo. No cristão, olha, eu não sou contrário, tudo bem. Corta instrumento, põe instrumento, abre instrumento, faz, não importa. Põe peito, tira peito, põe popa, tira popa, não importa. Isso é pessoal. Agora, colocar isso como uma opinião universal, como uma naturalidade, faz-se o julgamento deles próprios e manda para a humanidade e toma. Você imaginou? Pega, entra no YouTube e vai lá e fala assim, mulheres da Holanda. Rapaz, você fica doido, você fala, o paraíso desceu para a terra, as mulheres lindas. Mas aí elege-se a mulher, a Miss Holanda, uma pessoa trans. Compreende? Não estou julgando, não estou denegrindo, não estou tirando a beleza dela, mas ela não é mulher. Ela não é mulher. Ela não tem útero. Ela não ovula. Ela não menstruou, ela não tem TPM. Pode ter TPM 30 dias por mês, se quiser, né? Mas não é TPM. É enjoo mesmo de homem. Porque o homem é enjoado, rapaz. Né? A mulher até quando é TPM, ela é uma gracinha. Agora, já pensou o homem enjoado? Homem barbudo, cabeludo ou careca, se quiser, é enjoado? Não. Deus é sábio. Já pensou o homem já é enjoado e põe TPM no homem? Tá lascado. Então veja só, quando eles chegam a Jesus, ele diz, mas Jesus, abaixando-se, escrevia com seu dedo na areia. Como continuassem a interrogá-lo, Jesus não respondeu de imediato, ele ficou tranquilo. Ele ficou tranquilo. Você sabe, aqueles 30 segundos que você deixa o outro desajeitado, quando você fica em silêncio, foi o que Jesus fez. Para que eles pudessem fazer uma introspecção da besteira que eles estavam fazendo ali naquele julgamento. E aqueles que foram lá julgar, ou pré-julgar aquela mulher, o que eles faziam? Eles olhavam para as suas próprias emoções? Eles olhavam para as suas próprias ações? Não. Fazia 10 vezes coisas piores do que aquela mulher. Então, escondendo-se dentro das suas iniquidades, queriam dar uma de honrados e julgar uma mulher que só havia sido surpreendida em adultério. Como continuasse a interrogá-lo, levantou-se e lhe disse, aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Após isso, abaixou-se de novo e continuou a escrever na areia. Mas eles, o tendo ouvido falar assim, retiraram-se, um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim, Jesus permaneceu sozinho com a mulher que estava no meio da praça. Então, Jesus, levantando-se de novo, lhe disse, mulher, onde estão vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse, não, não, Senhor. Jesus lhe respondeu, eu também não vos condenarei, ide, e no futuro não pequeis mais. Jesus não julgou a mulher. Jesus desarmou aqueles que estavam julgando, dando o maior exemplo para nós, para não julgar as pessoas. Nós já sabemos que quando formamos em nosso campo mental opinião de outra pessoa,
nós já sabemos que nós formulamos pelo um conceito de vivência que nós já tivemos. E aumentada, inserida por aqueles que nos fazem acreditar nos processos das mídias sociais, das informações. Se pegar há 100 anos atrás e colocássemos esses aspectos de que meu corpo é livre, ele que pede, eu que faço, isso daria certo na humanidade? Não, não daria. Mas foi construindo inverdades para distanciar das leis naturais de Deus, para manter no planeta Terra um mundo de expiação e prova, aonde poucos mandam e muitos obedecem, e a grande maioria sofre. Buscar formar uma opinião pautada sobre a lucidez espiritual é que dá à criatura uma vida digna e uma encarnação pautada em equilíbrio, respeito. Tanto físico, como psíquico, como espiritual. Reprimir o mal, mas não julgar o mal. Jesus foi muito enérgico em todas as suas decisões, em todas as reprimendas que ele fazia. Levavam a moeda e ele ali firme dava um exemplo. Entrava dentro do templo de Deus, ele entrava e expulsava energicamente. Num sábado onde tinha a opinião que ninguém podia fazer nada, ele exemplificava aquele mal, aquele erro, não com julgamento, mas com um questionamento. Quando ele curou no sábado, quiseram prendê-lo. Fizeram julgamentos, uniram-se, e ele perguntou a eles: vocês têm animais? Sim. Se o seu melhor animal, aquele que é mais caro, o melhor, cair em um buraco no sábado, você só tira ele no domingo? Não, nós tiramos na hora. Então, no sábado pode salvar um animal, mas não pode salvar um filho de Deus. Compreende? Ele não julgou o Velho Testamento que dizia que no sábado não poderia fazer cura. Não poderia fazer nada, guardar o 7º dia. Mas ele confrontou, através de uma sábia opinião, de um sábio discernimento de pensamento, sobre uma luz de uma verdade. E hoje nós estamos passando pela maior provações sobre formas de julgamentos. Hoje até estava pensando, analisando, né? O tanto que é fácil, e a humanidade aprendeu de Cristo para cá, que uma verdade, que uma mentira dita muitas vezes, repetidas muitas vezes, se transforma em verdades, não é? Se você passar ali na rua, você vai, veste uma roupa e vai ali na rua, vamos dizer ali no Parque Alvorada, e você começa a fazer uma corrida, você está fazendo Cooper, né? Fazendo uma corrida para preparação física. Aí um amigo seu diz: ô ladrão, você está correndo, pega o ladrão. Aí o outro, mais na frente, grita: pega o ladrão, o outro pega o ladrão. 5 quarteirão na frente você já está apanhando. Ou a polícia te pega. Por causa de opinião. Porque uma mentira repetida, muitas vezes, vai transformar-se em verdade. É isso que está fazendo através dos julgamentos, dificultando nossa capacidade de interpretação real. Quem? As trevas.
as trevas encarnadas e desencarnadas, de forma que modifica todo o contexto das leis únicas de Deus, das leis chamadas leis naturais de Deus. Cria-se religião, cria-se forma de expressão, ataca o espiritismo cristão, ataca as religiões sérias. Não é só o espiritismo cristão que é sério, tem católicos, evangélicos, seixonoês, budistas, com uma grandiosa seriedade, porque a religião não faz, é o homem que faz. Basta começar, e aí modifica-se os valores em uma forma de julgamento. Olha o que faziam com Chico Xavier. Olha o que faziam. Quantos julgamentos e quantos ataques para denegrir a verdade que ele praticou e praticava, para modificar. E aí encontrava repercussão aonde? No coração e no pensamento daqueles que tinham as mesmas vontades ou os mesmos pré-julgamentos. Quando nós já estamos com a predisposição, é fácil nos confundir. Por isso a necessidade de alavancar a força da vontade e da verdade. Não julgar, não propagar falsas ou notícias que denigrem ninguém, não levantar nenhuma energia negativa contra o outro, a não ser se você vai e diz para que ajude-o, para ajudá-lo, porque repelir, olha, fala assim, a censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser, pois, dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estamos criticando. Este último motivo nunca tem desculpa. Nunca tem desculpa quando nós queremos denegrir, ofender, machucar e esconder as nossas próprias deformidades morais. Compreende isso? E ele diz, o primeiro pode ser louvável, né? Reprimir o mal. E em certos casos torna-se até mesmo um dever, se disso deve resultar um bem. E sem este procedimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Não se deve, portanto, tomar este princípio no sentido amplo e limitado. Não julgueis se não quiserdes ser julgado, porque a letra mata e o espírito vivifica. Aprender a olhar a humanidade, comparar com os ensinamentos de Jesus Cristo. É a melhor forma de crescimento interpessoal. É a melhor forma de não adentrarmos dentro dos julgamentos que muitas vezes transformam-se em condenações. Como eu vejo isso? Se uma pessoa chega e fala mal da outra, você já começa a ter uma certa rejeição da outra, porque aquilo encontrou repercussão em seu coração. Nesses últimos anos, eu fui vítima disso aqui ao redor, que é fantástico. Né? Falava que eu era ladrão, receptador disso, que eu estava fazendo caridade para ser candidata a algum cargo público, não é? Eu achava engraçado. Sem falar de outras coisas aí que eu não quero falar, porque é tão feio que não merece. Alguma dessas coisas modificou a minha vida? Não, nada. Por quê? Porque eu não fui atrás. Porque eu não dei valor a elas. Porque a mentira por si só acaba e morre por ela mesma. O julgamento errôneo acaba e morre naqueles que os professam. E hoje nós sabemos disso cada vez mais, porque quando nós ficamos com raiva de uma pessoa, e ficamos com raiva por quê? Porque decretamos uma sentença, nós passamos mal. Porque nós julgamos os atos daquela pessoa. Colocar-se no lugar de a pessoa, ou se tiver condição, conversar com aquela pessoa sobre aquela forma de vida ou expressão daquele acontecimento, mas não tomar ali um julgamento, seria a melhor forma de crescimento individual. E ainda auxiliar o outrem.
julgar, se nem Cristo julgou, isso não é para nós. E nós estamos vivendo na era da energia. Energia emocional e energia mental. Elas estão fortes, estão confundindo. Por que uma pessoa, quando ama tanto a outra, e depois, em determinado momento, tem raiva? Por causa de memórias emocionais. Essa memória emocional, ela repercute-se nos processos do batimento cardíaco, no campo do sentimento e das emoções, e aí começa a trazer vontades negativas, porque essas memórias emocionais, quando modificam os batimentos cardíacos, elas são ruins. Vem o sentimento de algo vivido ruim no passado. Pode ter sido nessa encarnação e pode ter sido em outra também. E este aspecto, então, cria uma energia que sobe para o cérebro, que acessa as nossas memórias dessa vida. E começamos a lembrar de coisas negativas desde nossa infância. E aí vincula em uma, e quando vincula em uma, modifica-se todo o discernimento de julgamento dos acontecimentos à nossa volta. E quando modifica-se o equilíbrio da razão, nós não temos condição de julgar ninguém e nem as pessoas. Porque tudo que nós olharmos e julgarmos vai ser condenado. É por isso que nós condenamos até quem nós amamos. Juramos amor num dia, mas se a memória emocional vir no outro, nós começamos a odiá-lo. Está compreendendo isso? Começamos a odiá-lo porque nós criamos ali um julgamento. Nada da que aquela pessoa está fazendo ou faz de bom para nós não terá mais valor. Foi isso que Jesus Cristo disse para aqueles homens. Falou, se alguém tiver pecado, então atire a pedra, mata logo essa mulher, né? Mas eles voltaram para dentro de si e falaram, poxa, nós fazemos coisa pior do que um adultério. Fazemos coisa pior, nós já fizemos coisas piores. Baixaram a cabeça e saíram envergonhados. Então, quando nós defrontamos com alguma ingratidão, com alguma situação negativa, olhe para dentro de você e pense, poxa, eu já fiz isso. Eu gostaria que alguém me alertasse que isso está errado. E eu vou perdoar essa pessoa, não vou julgar ela, porque quando eu fiz, o que me motivou a fazer essa mesma situação perversa e negativa que hoje estou vendo essa pessoa fazer, seja comigo ou seja com quem for. Isso é igual uma mulher chega e fala mal do marido. O marido chega e fala mal da mulher. E aí? Quem está com a razão? Nenhum, porque eles tinham que estar conversando entre si. Está compreendendo? Eles estão olhando um ao outro com os olhos de um julgamento, levando para a terceira pessoa, para pedir ali um aval das suas amargas emoções. Olhar para dentro de si mesmo, olha para você. Porque amanhã ou depois você terá essas respostas. Virá sobre ti a mesma força, a mesma forma que julgar os outros e tratar os outros, tu serás julgado. Na mesma proporção. Pelos filhos, pela esposa, pelo esposo, pela sociedade, por isso, fulano, beltrano, ciclano. Quando eu vejo as decisões tomadas desses líderes
líderes religiosos, eu penso, Jesus, amparai-os. Eles não sabem o que espera. Não sabem o que espera. Quando fala-se de outro planeta, não, tenha medo de outro planeta, não. Ainda o nosso planeta tem muito lugar ainda de refazimento. Vai lá nascer na Etiópia, vai lá nascer em algumas das tribos da África, vai nascer em umas partes inóspitas da Sibéria, vai nascer lá na Coreia do Norte, né? Vai nascer algumas partes do Brasil, vai nascer lá num dos morros do Rio, em algumas comunidades de São Paulo. Vai lá, você vai ver o que é sofrer. Vai ser rejeitado, vai ser jogado numa latrina, vai ser jogado lá esquecido, abandonado no hospital, deixado numa creche. Então, olha, nós não podemos julgá-los ao orar por eles, porque se nós estamos fazendo também uma proporção de aumentar o mal sobre eles e caindo o mal sobre nós. Compreende isso? São momentos muito delicados sobre a luz da verdade de Deus, nosso Pai. E ele diz, não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal. Em todas as oportunidades, ele o combateu energicamente. Quis nos ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nós sentimos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter essa autoridade. E ainda mais, usamos de forma injusta, caso o façamos, o direito de condenação. Além disso, a consciência íntima recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. Isto é o que ressalta de forma bem clara nas palavras de Jesus. Amém? Pense nisso. Vai te ajudar muito. Em todos os momentos, coloca-se na segunda pessoa. É claro, por isso que nós devemos ter aquele momento de lucidez antes de tomar decisões muito firmes, trágicas. Ou comprar uma briga. Se formos julgar a atitude do outro, nós o condenaremos imediatamente, porque se formos juízes de causa própria, você não vai dar ganho para ninguém. Você só vai dar ganho de causa para você mesmo. Não julgue. Procure o melhor lado para se agarrar a ele e aproxime-se se você estivesse fazendo a mesma coisa como você gostaria de ser tratado. Agora lembre-se disso. Lembre-se, tudo aquilo que emitir por força de vontade do coração cria um poder muito grande no pensamento e faz uma influência muito grande à tua volta. E você receberá na mesma proporção. Como doenças incuráveis, perdas de grandes fortunas, perdas familiares, porque as leis de Deus trabalham de formas infinitas de solução para fazer a criatura voltar ao caminho do bem. Isso não é ameaça, isso não é apocalíptico, isso é uma realidade. Isso é uma verdade. A própria ciência fala isto, comprova isto.
partindo do princípio lá dos elétrons e a dupla fenda, o olhar da pessoa atrapalha os elétrons. A vontade da pessoa modifica o curso, o rumo. Ninguém sabe o que vira, basta ter um olhar de observância com uma vontade contrária no coração. Ele modifica a direção das partículas dos elétrons. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando nós temos uma vontade no coração, nós modificamos a vida da outra pessoa, seja para o bem ou seja para o mal. Se é para o mal, é magia, feitiçaria, simpatia, pela força do pensamento. Se é para o bem, é um magnetismo de altruísmo que você está transformando a vida da pessoa, fazendo ela evoluir, fortalecendo-a. É assim que cura uma pessoa. É assim que faz a cura de uma pessoa. É essa forma que eu uso para curar alguém. Quando eu imponho a mão numa pessoa, quando a pessoa, onde eu estou, a pessoa me conta dor, aonde eu estiver, eu estou malhando, levantando peso lá, a pessoa chega e me contando, eu tenho... Não sei se levanta o peso ou se eu pego o peso dela. Estão compreendendo? E aí você usa a vontade, fala, poxa, se eu estiver sentindo essa dor, aí você joga aquela energia. Isso chama magnetismo. Você usa o quê? A energia de Deus. E quando usa essa energia de Deus, quem é que recebe ela primeiro? Eu. Está vendo aí tanto que a gente tem que ser egoísta nessa parte? Não é? Está compreendendo? E quando você deseja ao outro, do coração, alguma coisa ruim, quem que recebe primeiro a energia ruim? Você. Está entendendo? Você viu que na boa eu falei eu, na ruim eu falei vocês. Né? Entendeu? Porque eu não permito sair de nada de ruim do meu coração. Não deixo. Não pode. Não deve. Nós estamos na época do conhecimento. E aquele que não obedece, ele vai comprovar através das leis naturais de Deus. Entende? Faça uma experiência. A hora que começar a sentir uma insatisfação no seu coração, para. Quando eu digo parar, não é você parar onde você está e ficar estático igual uma estátua de, né? Que as brincadeiras, estátua, não, né? É você parar com aquele fluxo de pensamento materializado, faz uma prece, adentra para dentro do seu campo sentimental e procure a causa. E diz, eu sou amor, eu perdoo, eu peço perdão, estou pronto a conciliar, mesmo que eu perca. Estou pronto a sentir dor, mas eu não quero causar a dor a ninguém. Não foi assim que Jesus nos ensinou? Não foi assim? Agora, quando nós depositamos essa verdade no altar do coração de Cristo, você acha que Ele vai querer que a gente sofra dor? Não vai, mas tem que ser com sinceridade. Você vai ver sua vida mudar. Quantas enfermidades hoje está assolando o teu corpo? Por falta de equilíbrio dessas verdades, do controle das emoções e das lembranças emotivas. Da falta do perdão, da falta da reconciliação, do abaixar a cabeça, do conciliar, da falta apenas do amor. Às vezes, a pessoa faz 100 coisas boas,
Mas se fizer uma ruim, você esquece as 100 boas e lembra daquela ruim e fica como armazenada como memória sentimental. E vai amargando. E aí vai criando conflitos, criando rilias, guerras, divergências, ingratidões, e se perdem nesses julgamentos errôneos da materialidade. Tudo aquilo que as trevas nada de braçada, porque separa as famílias, separa as pessoas que se amam, separa o equilíbrio, o respeito, separa-se da religiosidade e parte para o interesse da materialidade. Aí até a religião se transforma em interesse material. Há tempo da gente salvar a gente. Há tempo de recomeçar nossa vida, não importa quantos anos temos. Há tempo. Nada está perdido. Jesus Cristo dá-nos a oportunidade fantástica de renascer toda manhã. Nós dormimos e renascemos, podemos, por exemplo, estou com disposição diferente hoje. Eu quero apenas amar, servir, perdoar. Eu quero transformar o mundo à minha volta. Eu quero ser o reflexo vivo da imagem de Jesus. Se a pessoa gritar, eu baixo a cabeça. Se ela me ofender, eu peço perdão. Se ela quiser levar meia dúzia, eu pergunto se ela quer levar uma dúzia. Aí você vai se libertando, vai renascendo, vai se curando. Porque você pode ganhar materialmente, gritar mais, esbravejar mais, mas amanhã ou depois estará os dois num leito de dor e sofrimento, cada um no seu canto. E encontrarão-se em uma nova etapa para reparar aquela que não foi reparada. E aí? Compensa? Estes séculos de atraso, de dor, de sofrimento, não compensa. Pensa nisso. Amém? Obrigado, Jesus, por mais uma vez podermos comungar, Senhor, do Teu Evangelho de amor, por Tuas luzes sagradas que se estende e derrama nesta casa e sobre nós. Rogamos, Senhor, que acompanhe-nos de retorno aos lares e possamos levar esta paz e refletir a Tua imagem, Senhor, e a todos aqueles que encontrarmos, sintam em nós a Tua presença. Gratos, Senhor, entregamos em Tuas mãos nossas vidas e também aqueles que estamos, Senhor, em conflitos. Ajude-nos a não julgar e a ter decisões pautadas no amar, no servir e no perdoar. Assim, amigo Jesus, quando encontrarmos nas grandiosas caminhadas terrenas, possamos estar preparados para apenas amar e servir. Não importa, Senhor, se estaremos na opinião do certo ou do errado, mas apenas amando e servindo e perdoando. Assim se faça, Senhor Jesus, pois assim decidimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós, hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos, peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o coração.
retorne ao lar repleto de paz no coração e que Jesus Cristo os acompanhe. Obrigado a todos.